boa tarde, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje é dia 30 de julho de 2026, ano apostólico de Tiago, a fé sem obras, ela é morta. Penúltimo dia do mês, que bênção, né? Quinta-feira, sexta-feira, nós encerraremos a semana no último dia do mês. Que bênção, que bênção. São 6 horas e 2 minutinhos, horário de Brasília. Hoje é dia de pesquisar sobre a Pedra Furada de Jericoacoara, no Ceará. É um lugar lindo, 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 lindo. Eu nunca estive. Mas já vi muitas matérias sobre. Marinilda, querida, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Deus te abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal, você e toda a sua família. Em nome de Jesus, minha irmã. Amém? Bom, daqui da onde eu estou falando, da Praia Grande, em São Paulo, no Brasil, nós estamos com 19 graus nesse momento. Tivemos um dia bonito até. Razoavelmente, né? Teve bastante nuvem. A máxima hoje é 21, a mínima 18. Amanhã, sexta-feira, a máxima 22, a mínima 17. Para quem está pensando em vir para o litoral, final de semana é de bastante sol, mas pouco calor. 23 graus a máxima no sábado, 18 a mínima, 26 domingo, 17 a mínima. Não tá bom para você vir ver os amigos, né? Passear na orla da praia, tá? Isso é caminhada. Nessa época do ano aqui, as melhores caminhadas na orla da praia acontecem nas noites de inverno, outono e inverno. Lindo, 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 lindo. Lua fica lindo, o céu fica lindo. Vale muito, muito a pena. Amém. Vamos lá então. Vamos ler. Estamos no capítulo 5 do livro de Atos. Vou ler na versão internacional de 2011. Diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, também vendeu uma propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não era sua? Ela não era toda sua antes de ser vendida? E depois de vendida, não estava todo o dinheiro em seu poder? O que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão.
Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que ao passar Pedro, pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns. Afluía também multidões das cidades próximas a Jerusalém, que levavam os seus doentes e os atormentados por espíritos imundos. Todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros dos partidos dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os em uma prisão pública. No entanto, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-o para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram que os apóstolos fossem levados à prisão. No entanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o em um madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhes obedecem. Ouvindo isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Entretanto, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todos, levantou-se no sinédrio e pediu para que os homens, por um momento, fossem retirados daquele local. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo, apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e a cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, e todos os seus seguidores se dissiparam e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso eu os aconselho: deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhe que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor. Meu Pai. Isso aqui precisa ser muito bem lido, né? Versículo 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos
de serem humilhados por causa do nome do Senhor, Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Até aqui, capítulo 5 do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, né? A igreja começa a tomar forma. Nós ainda não temos a aparição aqui do apóstolo Paulo, vai aparecer lá mais ou menos no meio, e aí as atenções viram-se completamente para ele, porque a igreja muda o seu rumo. Até aqui, até esse momento, a igreja ela é totalmente voltada aos judeus, totalmente voltada a Israel. Até por uma dificuldade religiosa que Pedro e os apóstolos tinham em lidar com outros povos, né? Judeu é um povo muito preconceituoso, e pregar para gentil era uma coisa que Pedro definitivamente não gostava de fazer. Então as coisas começam a ir para um outro rumo, até que Deus vai dando algumas oportunidades a Pedro e Pedro falha em todas elas. Então é levantado mais um apóstolo, aliás, mais alguns apóstolos, para que se dedicassem somente à nossa conversão, cuidassem da nossa vida. Gentios, pessoas de outros países que não são judeus, né? Gentios são todos aqueles que não são judeus. E então o evangelho vai se virar para o nosso lado e aí começa a ser contado na nossa história. Até aqui tudo é feito pelos judeus, para que os judeus entendessem o que eles tinham feito em relação ao Messias. A palavra começa forte, falando da passagem de Ananias e Safira, que se sentiram motivadas por Barnabé, que havia entregue um campo. Diz a palavra que Barnabé tinha um campo, e ele vendeu esse campo, uma fazenda, um sítio, sabe-se lá o que era, e pegou todo o dinheiro, sem falar nada para ninguém, depositou aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído para o povo segundo a necessidade de cada um. Os apóstolos faziam essa administração financeira, principalmente com as viúvas que não tinham filhos. Ananias e Safira ficaram motivados com aquilo. Só que diferentemente de Barnabé, Ananias e Safira resolvem relatar, fazer um voto com Deus. Eles vão até os apóstolos e eles dizem: nós vamos vender também o nosso campo e vamos entregar o dinheiro. A partir deste momento, já não era mais dele. A partir do momento em que ele promete para Deus, deixa de ser dele. Ele vai com a mulher, ele vende, Deus abençoa para que ele venda o lugar. Aparece um bom comprador, só que eles nunca tinham visto tanto dinheiro assim na vida. E aí Satanás entra no coração, porque o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. O principal problema da humanidade. E as pessoas se corrompem, né? É muito difícil, por isso é muito difícil que Deus enriqueça um dos seus, porque sabe que a sedução, principalmente nos dias de hoje, é muito fácil, né? O acesso aos prazeres do dinheiro é muito fácil. E aí eles acabaram, Ananias e Safira, conversando e falando: é muito dinheiro, vamos dar uma parte e vamos guardar uma outra para fazer o nosso pé de meia. E eles concordaram. E quando entregaram para Pedro, Pedro ficou indignado com a tamanha burrice de Ananias. Pedro pergunta para Ananias: Ananias, o campo não era seu? Tinha alguma coisa a ver com a igreja? Tinha alguma coisa a ver com Deus? Tinha alguma coisa a ver com os apóstolos? Não era seu? Por que você foi falar que você ia dar para Deus se você não queria dar? Foi por esse valor que você vendeu? E aí ele ainda mente, tomado por medo, né? Foi por esse valor. Você não foi. Você não está mentindo para homens, você está mentindo para Deus. Você está roubando a Deus, não aos homens. Era seu. Pedro fica tão indignado que pergunta para ele ainda: você não podia fazer o que você quisesse? A terra não era sua?
Se você não vendesse, você não podia fazer com o dinheiro que você bem entendesse, você podia dar o seu dízimo, podia dar uma pequena parte, uma pequena ajuda, tudo era seu. Mas a partir do momento que você vai e dá para Deus e se arrepende, Deus não volta atrás da sua aliança. O livro de Eclesiastes, no capítulo 5, diz que nós devemos guardar os nossos pés ao entrar na presença do Senhor. E nos aconselha a não fazermos votos. Não faça votos, porque vós estáis na terra e Deus está no céu. Se você fizer um voto a Deus, você será obrigado a cumpri-lo, diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Então faça como a gente faz aqui. A gente, no nosso ministério, a gente nem fala sobre dinheiro, sobre votos, sobre nada. As pessoas simplesmente ajudam. Quem é dizimista sabe o que tem que ser feito e faz. E quem quer ajudar, ajuda, porque a obra precisa de ajudadores. Mas ninguém fica prometendo nada para Deus. E quem prometeu alguma coisa, cumpre. Mas de Deus não se zomba, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os votos que a gente faz, quando você vai em alguns lugares que mandam você levantar sua mão e falar, olha, eu prometo que eu vou trazer não sei o que a semana que vem, eu prometo que hoje eu não tenho, mas amanhã eu terei. Cuidado. Não deixe as pessoas falarem pela sua boca, não seja massa de manobra. Cuidado com os lugares que você frequenta, para que você não atraia maldição sobre a sua própria vida. Amém? Em nome de Jesus. Nira, querida, minha carioquinha predileta. Nira tá aqui, ó. Lá de cima, para quem não conhece a Nira, a primeira é a Juju, o segundo é o Ivan, a terceira é a Renata e a quarta, linda aqui, ó, cabelão da Nira. Nossa irmã Nira, lá do Rio. Tá bem, Nira? Bateu muito vento aí hoje ou foi normal? Aqui é o meu irmão querido. Esse é um presente de Deus, Ivan. Ivan é o segundo aqui da foto. Primeiro é a Juju, segundo é o Ivan. De bege. Oi, Marli. Marli, eu mandei uma risada hoje pra você. Não era pra você. Você colocou o seu status e eu achei, na verdade eu estava vendo o status da Silvia, da missionária Silvia, e a gente tinha brincado sobre um assunto e você colocou o seu status hoje que tinha a ver com aquilo. Aí eu coloquei uma risada, mas aí que eu vi, falei, meu Deus, é a Marli, não é a Silvia. Me desculpa, tá bom? Não foi nada de ruim, né? Foi só uma risada. Mas me desculpa, tá? Que não era pra você. Ontem foi. Ontem eu mandei pra você risada. Foi engraçado o que você fez. Mas hoje não era. Você tá bem, Má? Como é que estão as coisas por aí? Márcia Daniel, boa noite. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Alcione, querida. Como é que estão as coisas? Faz tempo que você não aparece por aqui. Está bem? Aqui está o meu irmãozão Ivan. Sônia Lima, querida. Como você está, querida? Estamos orando por você todos os dias, viu? Eu creio no milagre. Nós todos que aqui estamos, cremos no milagre. Você vai ser um milagre que nós vamos ver aqui, em nome de Jesus. Pronto, ó, ganhei, tá vendo? 4 coraçõezinhos da Nira. Quem me deu coraçãozinho hoje? Ninguém. Eu conversei com todo mundo. Quem teve iniciativa de me dar coraçãozinho para que eu me sinta bem? Ninguém. Só a Nira. Aí depois fala, ai, puxa saco da Nira. Ai, minha carioquinha predileta. Quem foi a única pessoa que me deu coraçõezinhos? A Marli entendeu, né? Deu risada, sem problema, fica em paz. Da barata, é.
É bem isso, mas é bem isso, né? Pior do que ver a barata é perder ela de vista, né, Mar? Sensacional. Foi muito bom aquele vídeo. Ai, ai, ai. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Então vamos lá? Vamos orar. Nossa oração da tarde é um pouquinho mais curta, mas em compensação a nossa conversa é um pouco mais extensa, né? A gente tem mais tempo para resenha. Lembrando que eu estou fazendo em 2 horários, tá, irmão? Estou fazendo de manhã, às 6 horas. Estou fazendo às 6 horas da noite também no TikTok. De sexta-feira, 6 da manhã, 6 da tarde no TikTok e às 8 da noite no YouTube. Eu não paro de trabalhar pelo Senhor. Amém? Peraí, tem mais mensagem aqui. A Marli falou, fazia tempo que eu não assistia sua live. Pois é, Marli, você me abandonou. Todo dia tarde, 6 horas. Esse horário aqui. Todo dia nesse horário. É mais a oração, né? De vez em quando, só que eu tô mais falador. Tomei mais café do que o normal. Eu acabo falando mais. Mas amém, vamos lá. Vamos orar. Senhor Deus e Pai de amor, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, meu Deus, por esta quinta-feira, porque a despeito de toda a luta, dificuldade, a despeito de todo o levante contra a nossa vida, nós permanecemos de pé. A sua palavra, ela diz, através do salmista, que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, teríamos sido reduzidos a nada. E essa é a mais pura verdade. Se não for o Senhor que se levantasse a favor da nossa vida, contra os nossos inimigos, certamente teríamos sido destruídos. Vivemos num mundo mau, Senhor. Vivemos num mundo onde nós já não sabemos em quem podemos confiar. As pessoas estão perdendo, como o Senhor disse, a fé de muitos esfriariam, não é? Nós temos visto a fé de muitas pessoas esfriarem. As pessoas já não conseguem ter esperança. Acabou de acontecer aqui em São Paulo, eu não sei quem viu, mas uma garota grávida, linda, jovem. Não sei se tinha terminado com o namorado, o que tinha acontecido, eu não peguei a história por completo. O que eu sei é que ela veio correndo, o namorado não conseguiu impedir, era uma laje que estava sendo construída, não tinha muros ainda, e ela pulou para tirar a própria vida, porque o mundo está sendo assolado pela ansiedade. A pressão que Satanás colocou sobre todo o mundo é muito grande. Veja a diferença do que disse Jesus. A minha paz vos dou. Não a paz que o mundo conhece, mas a paz que excede o entendimento humano. O Senhor nos diz que a tristeza, a luta pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria do Senhor. O Senhor, quando esteve entre nós, Ele pregou humildade, não simplicidade. Humildade. Humildade é você ser como Cristo, que sendo rico se fez pobre, que tendo muito, não pensou em usar para si, mas em abençoar aqueles que não tinham. Por isso Deus acrescentava mais e mais, e isso é palavra de Jesus. É o próprio Deus quem diz. Muitos se alimentam das sementes, mas muitos semeiam
E Deus dá semente aos que semeiam. Mas nós somos ensinados hoje, até mesmo dentro das igrejas, por incrível que pareça, a pressão é colocada sobre o marido, a pressão é colocada sobre a esposa, sobre a família. Porque o ser humano hoje, o homem de Deus, não é mais medido pelas vitórias que ele tem, mas pela quantidade de bens que ele adquire. Então há uma pressão enorme para que as pessoas tenham e tenham e tenham. E não importa que o que ela tenha seja bom, ela precisa ter o melhor. E os olhos do ser humano foram tirados dos necessitados. E os nossos olhos foram ensinados, doutrinados a olhar para os ricos. E isso é uma catástrofe aos olhos de Deus. Porque você sempre vai achar que você tem menos. Porque você vai sempre questionar ao Senhor e dizer por que o ímpio tem mais do que eu. Porque eu que te amo tenho um carro de tal ano e o ímpio tem um carro de ano tal. Porque eu que te sirvo tenho uma casa com 3 quartos e o ímpio tem uma casa com 3 suítes. E nós não conseguimos parar para olhar a quantidade de pessoas que têm muito menos do que nós. E nós ficamos fazendo da nossa vida o trabalhar do dia inteiro, o dia inteiro. Não percebemos que fizemos do dinheiro o nosso Deus. A vida, ela gira em torno do dinheiro. Esse dia, tirando as pessoas que recebem nesse dia, mas essa época do mês é a época em que as pessoas fazem isso que essa garota fez. Não estou dizendo que é o caso dela, porque não estudei ainda a fundo o que aconteceu, mas as pessoas, quando o dinheiro vai acabando a fé, a força, vai acabando, vai dando um desespero, o desejo de chegar logo o dia do pagamento, porque uma coisa quando se tem dinheiro na conta, outra coisa é outra pessoa quando o dinheiro já não está mais na conta. E isso acontece todos os meses. Se você colocar uma agenda na sua casa, você vai ver que as brigas de marido e mulher acontecem sempre mais quando o dinheiro está acabando. Porque o dinheiro virou o Deus do ser humano. E nós encontramos servos de Deus que um dia foram escravos, nós fomos escravos um dia, hoje não somos mais. Hoje nós somos herdeiros, Jesus Cristo foi enviado por Deus. Deus amou o mundo de tal forma que não poupou nem mesmo o seu Filho por amor a nós. Antes o entregou e juntamente com ele nos deu todas as coisas, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus nos ensinou a não andar ansiosos por coisa alguma. Ele nos disse, vocês agora são filhos, herdeiros e co-herdeiros do reino de Deus. Não há mais necessidade de viver como antes. O Senhor pede para que sejamos dependentes de Deus. Que ao invés de você ficar desesperado com aquilo que você não tem, que você se preocupe com o teu vizinho que não tem. Com as famílias que nesses dias frios, gelados, de chuva, não têm onde morar. Crianças de colo que não têm leite. Mulheres gestantes que precisam de ajuda. Mas nós não conseguimos olhar porque nós estamos olhando no cálculo do investimento para que eu troque o meu carro, para que eu troque a minha casa. E eu não percebo o quanto mal eu estou sendo quando do meu vizinho, do lado, que eu não consigo olhar. A casa dele não tem nem portão. Os filhos vão para a escola, as crianças não são para aprender, mas para se alimentar. E nós nos perdemos tentando ter aquilo que o mundo nos oferece. A tecnologia dispara. Um aparelho celular hoje custa mais que um carro.
Um computador custa quase que o preço de uma casa. E as pessoas vão fazendo de tudo para ter. Você não precisa ter o melhor, você precisa ter o bom. A nossa fé, ela se abala. Ela sempre vai se abalar, porque você vai ouvir pessoas falando até mesmo no nome de Cristo. Pede para Deus, faça votos com Deus, entregue dinheiro. Nós fizemos o programa segunda-feira. Nós vimos. Nós temos a Rosinha aqui. Eu não sei se ela está aqui ainda ou se ela já saiu. A Rosinha, ela entrou aqui, ela disse que o marido dela estava com câncer, para nós orarmos. Nós oramos. Eu nunca na minha vida. Eu entrei num contato particular com a Rosinha. Eu nunca chamei a Rosinha no privado. Eu nunca pedi R$1 para a Rosinha, nem ninguém do ministério. E ela escreveu o testemunho feliz de que o marido dela tinha vencido o câncer. E segunda-feira no nosso programa nós vimos uma pessoa falando que foi curada na igreja porque deu R$4.000. Você acredita nisso, meu irmão? Que você vai ser curado de acordo com aquilo que você der? Aí já não basta a pressão das contas que você tem que pagar, já não basta as necessidades básicas da casa, que às vezes também é difícil de manter. Você ainda tem que se preocupar com o financeiro da igreja. E quando você precisa de alguma coisa, vamos orar. A pressão, o sistema inteiro vai fazer você girar a sua vida em torno do dinheiro. É maravilhoso ter dinheiro. Ah, meu irmão, como é maravilhoso ter dinheiro. Como é bom viajar, como é bom ter um bom carro, como é bom poder ir num shopping e comprar a roupa que quiser, não é? Pergunte a um usuário de cocaína. Quão maravilhoso é a sensação de quem usa cocaína. Pergunte ao usuário de crack, que ele vai te dizer: eu me sinto Superman quando eu uso crack. Mas ele vai sendo destruído a cada instante. A cada mês que passa, a cada conta que você adquire, o seu emocional vai sendo abalado e abalado e abalado. E você começa a colocar em Deus uma série de responsabilidades que não é dele. Uma série de carnês atrasados que não eram para ter. E não adianta, meu irmão, você me dizer o contrário. Existem duas situações que o ser humano não controla: a falta de dinheiro e problema sentimental. São as duas áreas que Satanás destrói o ser humano. Você precisa aprender, entregar a sua vida ao Senhor. Nós estamos num momento de oração, Deus está no nosso meio. Você precisa se arrepender dessa vida que você tem levado. Quem é o teu Deus? Para quem você se entrega mais? Quem é a razão da sua vida? Por quem você deita e levanta? Por quem você tem horários? Você tem horários para Deus? Por que eu não recebo ligações de pessoas dizendo assim: olha, apóstolo, hoje eu não vou trabalhar porque eu vou orar com o Senhor? Mas só hoje eu recebi 3 ou 4 mensagens dizendo: olha, hoje eu não vou não vou orar porque eu tenho outras coisas para fazer. O que é mais importante na sua vida do que estar com Deus? É claro, os antidepressivos vão rolar solto. Os ansiolíticos vão rolar solto. A sua paciência, você não vai se conhecer. Você vai começar a questionar a sua própria sanidade mental. Porque para tudo você vai começar a ficar nervoso, explodir, gritar, não ter paciência com ninguém. Pessoas vão começar a se afastar de você. Aí você vai falar: ai meu Deus, acho que fizeram macumba. Não, não é macumba, é a dependência do dinheiro. Jesus disse: é impossível servir a Deus e às riquezas. Eu gostaria só que você acreditasse em mim. Não vai te faltar nada se você tirar o pé do acelerador. Não vai te faltar nada
se você diminuir a tua velocidade em desejo de dinheiro e aumentar a sua velocidade em desejo de Deus, fazem quantos anos que a sua vida é neste ritmo? De buscar mais dinheiro, de programar o crescimento da sua vida segundo uma promoção ou... Irmãos, é assustador. Eu poderia falar tantas coisas, mas eu estou na presença do Senhor. Mas a quantidade de pessoas que estão viciadas nos joguinhos, é jogo da vaquinha, é jogo do burrinho, é jogo do coelhinho, são as bets dos jogos de futebol, pessoas que estão perdendo tudo, pessoas que recebem o dinheiro e já separa metade para jogar, brincando com a sorte. Tem tempo para tudo, faz teste para tudo, você só não faz teste para falar assim, olha, este mês é Deus quem vai me suprir. Esse mês eu vou me derramar na presença de Deus. Domingo começa a nossa semana de jejum do mês de agosto. Eu vou me jogar nesse jejum. Eu vou junto com o apóstolo, eu vou viver essa experiência. Eu preciso viver. Eu preciso viver, meu irmão. Eu conheço tantas pessoas com dinheiro que você não faz ideia. Nenhuma delas é 100% feliz. Nenhuma delas. Eu sei que você acha que 90% dos teus problemas se resolveriam com uma quantia financeira, mas não é verdade. Você vai pagar hoje e amanhã você vai ter mais. Porque assim que você acabar de pagar alguma coisa, você já vai fazer outra dívida. Isso está acabando com o teu emocional, acabando com a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, abre o teu coração, se arrependa. Coloque Jesus no lugar do seu dinheiro. Em nome de Jesus, meu irmão. Tudo aquilo, escute o que eu vou te dizer e me cobre. Tudo o que você precisar, Deus vai te dar. Se você entregar verdadeiramente a sua vida para Jesus, e não é de boca, é de atitude. É de atitude, é de estar mais na presença de Deus, é de participar do jejum, é de jejuar, é de orar. Eu oro aqui às 6 horas da manhã, eu oro aqui às 6 horas da tarde, depois eu faço a live às 8 horas da noite. É buscar a Deus da mesma forma que você tem buscado o dinheiro e de repente você vê as coisas acontecendo. Não mais porque você está servindo e enriquecendo ao homem, porque você está servindo e ajudando o mundo a prosperar. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Mas quando você entregar a sua vida para Deus, talvez você não tenha tudo o que você pedir, porque nem tudo que você pede é para o teu bem. Mas tudo o que você precisar, Deus te dará. Eu te dou a minha palavra de homem de Deus. Não há poder nenhum em mim. Eu não tenho nada de diferente de você. Aliás, eu tenho só uma coisa de diferente. Coragem. A coragem de entregar a minha vida nas mãos de Deus e falar, Senhor, cuida. Faz a sua obra. Eu só quero para mim aquilo que o Senhor tem para mim. Que os meus desejos sejam os seus desejos. Que a tua justiça seja a minha justiça. Recebe essa palavra, meu irmão, no teu coração. Recebe essa palavra na tua vida. Dá uma oportunidade para você. Dá uma oportunidade para Jesus Cristo mostrar que Ele é Deus na sua vida. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nos prostramos aos seus pés. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como nós nos esforçamos a perdoar aqueles que pecaram contra nós. Tira, Paizinho, eu te peço de sobre nós o julgo, a acusação, o peso e a maldição causada pelo pecado. Nos habilita, Pai,
a vivermos a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. E que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Meu Deus, eu estendo as minhas mãos sobre este mural de fotos. Cada vida que aqui está, cada criança, cada pai de família, cada irmão, cada irmã, cada servo seu, as nossas crianças, meu Deus, com autismo, Tutu, meu filho Rodolfo, o Heitor, o Theo, que estejam todos debaixo do teu cuidado, que o Senhor esteja olhando por cada um, que o Senhor olhe, meu Deus, neste mural de foto e derrame uma unção de bênçãos, segundo a necessidade de cada um, aqueles que precisam de um encontro contigo, aqueles que precisam de uma cura, aqueles que precisam de uma libertação. Pai, cada um dos teus filhos que estão aqui neste mural, Pai, precisam de algo especial que o Senhor conhece. Derrama sobre este mural de foto o óleo da tua unção, que escorra sobre cada vida, que traga milagres, que a tua luz resplandeça sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor abençoe os meus filhos, que o Senhor abençoe o Rodolfo, que o Senhor abençoe a Bruna. Peço que o Senhor abençoe o meu pai. Coloco diante do Senhor, meu Deus, o meu maior objetivo neste momento. Peço que os irmãos concordem comigo nesta oração. Paizinho, coloca a sua mão sobre este processo de divórcio, Pai. Nós já vamos para 2 anos, meu Deus, que esse processo não desenvolve, não desenrola. Pai, faz a tua justiça, põe a tua mão. Mexe nos computadores, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor conhece, eu sei que o Senhor tem poder. Coloca, meu Deus, os meus papéis na mão daqueles que decidem. Em nome de Jesus, faz a tua justiça na minha vida, meu Deus. Eu preciso voltar a caminhar. O Senhor sabe o quanto essa situação tem bloqueado a minha vida. Libera, Senhor. Liberta a minha vida. Faz, meu Deus, tudo aquilo que está retido ser liberado em nome de Jesus, não só na minha vida, como na vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Eu abençoo nessa noite, Pai, a Silvia, a Marli, a Alcione, a Marinilda, a Marlene, a Maria Belmira, abençoo a Márcia, abençoo, deixa eu ver os nomes aqui, abençoo a Mari, que não está aqui, abençoo o Ivan, meu irmão que está aqui, em nome de Jesus, a sua família. Abençoa a Mari, que está aqui sim, a Nira, minha irmã querida, Marli, minha irmã amada. Abençoa, Pai, abençoa a Alcione, abençoa a Sônia Lima, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. A Marlene Alves, meu Deus, que entrou na oração, que o Senhor a visite, a abençoe, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo.
Aleluia. Eu te vi, Mari, perdão. Eu te vi. Até conversei com você. Perdão, irmã. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe a nossa noite, que o Senhor nos dê o sono dos justos. Que nós possamos deitar e descansar. Que nós possamos, meu Deus, viver hoje o renovar das nossas forças para a sexta-feira que vai acontecer. Que amanhã possamos estar juntos, consagrando ao Senhor um novo dia que vai começar. Seja a tua honra, glória, o louvor, o domínio e a majestade sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha até nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, por me ajudarem neste momento de oração, por se levantarem como guerreiros, atalaias, exército de Cristo, para orarmos não só pelas nossas vidas, mas para orarmos pelos nossos irmãos que precisam também, não é? Deus seja louvado. Se por acaso você lembrar de mim, em algum momento da sua vida, diga ao Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado pela minha vida todo dia. Amém? A sua felicidade é a minha felicidade, a sua vitória é a minha vitória, a sua conquista é a minha conquista e a sua prosperidade é a minha prosperidade. Fiquem todos com Deus. Olha, já anota aí, domingo que vem, 10 horas da manhã, nós começamos a nossa semana de jejum do mês de agosto. Vamos para cima, vamos, que esse mês é nosso. Fiquem com Deus. Beijo, fui.